Pessoal, olha só. Às vezes a gente tem água nas nossas obras, né? E aí você tem lá uma solução de fundação, beleza, que ultrapassa o nível d'água, como por exemplo uma hélice contínua, né? Então a hélice ela tem lá a profundidade de com 2 metros já pega a água, né? Beleza. Mas daí para a hélice tranquilo, ela vai perfurar, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Agora, imagina que você tem que fazer um bloco de coroamento de estacas de uma edificação e ali tem um nível d'água com 2 metros, tem que escavar 4 metros, por exemplo. Pô, mas 4 metros é muito comum. Eu tenho blocos de elevador que eu tenho que escavar 6 metros. Muitas vezes 2 metros de poço ou até mais, 2. Agora tem lá os elevadores super rápidos, que tal? E aí tem que ter lá 3 metros de poço de elevador, para 40 pavimentos, enfim. Tem poços de elevador que são realmente muito grandes. Então, você tem o poço e aí você tem lá, depois do poço, o bloco, né? Então, se é um bloco já de 30 estacas, 40 estacas, 50 estacas, você vai ter lá uma altura de 1,5 m, 2 metros, 3 metros de bloco de coroamento. Então, quando você tem uma altura muito grande, você pode correr o risco, né, de acabar chegando aí num nível lençol freático. Nesse caso, estou comentando aqui, por exemplo, de você ter que rebaixar o lençol freático na sua obra. Regiões de praia, regiões de areia, aí, meu amigo, qualquer escavaçãozinha pequena, o cara tem lá 1,5 m, 2 metros, o cara já tem que rebaixar, por quê? Porque a areia, ela não vai ter estabilidade, né, e você vai ter um fluxo de água tão grande, uma percussão de água tão grande, que você vai acabar desbarrancando o tempo todo, então vai ter que fazer o rebaixamento. E o rebaixamento, basicamente, ele é um processo complexo, não é um processo tão simples. E as pessoas, muita gente fala assim para mim, Vinícius, vamos então manter esse tipo de solução e vamos fazer um rebaixamento de lençol freático na obra inteira. Eu falo, você não tem ideia o custo que é um rebaixamento. Rebaixamento pode ser caro. Se você vai lá e coloca ponteiras filtrantes, bombas de recalque, bombas de sucção, isso tem um custo significativo que tem que ser pensado, tem que ser idealizado. Né? Não é simplesmente tomar como decisão o custo de rebaixamento. E até porque o rebaixamento tem um outro grande problema. O rebaixamento, ele tem há um risco muito grande de que as tuas obras periféricas, né, as obras próximas às suas, elas venham a sofrer patologias, né, em função do teu rebaixamento. Isso se dá porque quando você rebaixa um lençol freático, mesmo que você tenha... Vamos imaginar que o nosso livro aqui é a nossa obra, né? Então, eu vou rebaixar aqui essa região aqui da minha obra. Beleza. Só que quando eu rebaixo essa minha região, eu não rebaixo o lençol freático retinho aqui. Eu rebaixo uma porção toda, eu rebaixo uma região toda. Então, essa região toda rebaixada, uma vez que eu tenho obras periféricas aqui, imagina que eu tenho uma obra em Sapata aqui do lado, né? Uma vez que eu rebaixei o lençol freático, eu mudei o estado de tensões do solo. Eu mudei o estado de tensões efetivas desse meu solo. Então, a minha poropressão mudou. Se a minha poropressão mudou, a minha resistência pode ter sido alterada. E aí, a minha capacidade de suporte do meu solo é alterada. Logo, a nossa fundação acaba podendo sofrer uma deformação. A fundação do vizinho pode sofrer uma deformação, um recalque, em função dessa deformação que você gerou pelo rebaixamento do lençol freático. Então, é um risco muito grande, é um risco. Num centro urbano, né, com obras muito próximas, especialmente obras antigas, obras que você sabe que são fundações diretas, há um risco muito grande de você fazer um rebaixamento do lençol freático. Por que eu falo isso? Porque você tem que colocar uma pulga atrás da orelha quando você vai fazer um rebaixamento. Não é simplesmente sair executando, não, vamos fazer e pronto, é a solução e acabou. Não, tem que ser pensada, tem que ser estudada, idealizada, projetada, entender a percolação de água, né? Numa areia, a percolação é maior do que na argila. Você tem que entender, né, o teu material, se é uma argila, se é uma areia, em termos de perfuração desses poços. Cara, você tem uma série de variáveis que você precisa entender. E quando você se depara com esse tipo de situação, eu costumo dizer o seguinte, olha, será que não há uma possibilidade da gente não entrar dentro da água, não escavar dentro da água?
Pode ser que tenha. Não, Vinícius, olha, pode ser que sim, pode ser que eu consiga aqui alguma elevação aqui, para que até a laje não fique lá embaixo. Ó, por exemplo, um outro caso, se eu tenho um fluxo de lençol freático na minha obra, normalmente eu tenho que, inclusive, fazer uma laje de supressão, e uma laje de supressão é algo extremamente complexo. Uma laje de supressão não é algo simples, é algo que a gente deve realmente, é algo que a gente deve pensar nela como uma estrutura, né? Uma estrutura muito mais onerosa para a minha obra, muito mais cara. Né? Uma laje de supressão pode ter um impacto significativo se o meu fluxo for grande. A laje de supressão, quando ela é maior, mais reforçada, quanto maior é o empuxo de água nessa minha laje. Então, se eu tenho uma percolação muito grande de água nessa região, a tendência, meu amigo, é que é uma laje muito robusta, né? O que certamente vai impactar e vai crescer a sua obra. Então, se você puder não fazer esse tipo de obra numa região onde precisa rebaixar, ótimo! Agora, se você está numa obra onde não tem o que fazer, que é muito comum, tudo bem, mas esteja sempre atento. Faça sempre os dimensionamentos corretos, faça os projetos, enfim, faça corretamente esse dimensionamento para que você tome a decisão certa aí na sua obra. Legal?